Bem-vindos ao novo podcast. Estamos aqui agora para falar mais uma vez com vocês e trazer um baita conhecimento com uma pessoa fantástica que eu estou conhecendo hoje, chamado Lucas Gustavo. Tudo bem, Lucas? Bom, prazer. Vamos falar hoje sobre leis, gente. Quem aí já ouviu falar de uma promessa de algum político que vai resolver todos os problemas com uma lei nova ou com leis novas? Gustavo, fala um pouquinho pra gente desse fenômeno na nossa sociedade. Primeiro te apresenta, conta quem você é. Bom, meu nome é Lucas Gustavo, como tu já disse, né? Eu sou do diretório, faço parte da diretoria do Novo lá de Novo Hamburgo. Ah, que legal. Eu vou contar um pouco assim de como eu cheguei aqui, né? Estudo um pouco as ideias da liberdade ali já faz um bom tempo, questão de 10 anos, acho que desde o período da minha faculdade ali. E comecei a participar de grupos de estudos, SFL, eu participei na época da faculdade, do Students for Liberty. E acabei me filiando no Novo em 2018. Sim. Por alguns motivos ali de discordância. Pô, já faz tempo, 2018, né? Finalzinho de 2018 ali, eu acabei me filiando. Depois por alguns motivos ali desde questão de vida mesmo, eu acabei tendo que, sei lá, estudar, trabalhar e coisas. Normal. Acabei me afastando disso e algumas divergências que eu tive durante uma época do partido, que muita gente teve também, né? Nessa última eleição, acabei me reaproximando. A gente participou ativamente ali da última eleição municipal em Novo Hamburgo, até foi muito bem. Mas... quer contar um pouquinho rapidamente? A gente acabou montando o Novo em Novo Hamburgo ali aos 45 do segundo tempo antes da eleição. Foi bom, a gente conseguiu 6 candidatos, não fechou a chapa completa ali, que eram 15, mas paciência. Mas a gente conseguiu o terceiro vereador mais votado da cidade. Que legal! Infelizmente ele não assumiu, porque a gente não conseguiu bater a meta de cadeiras ali, né? Que precisa ter uma quantidade de votos mínimas do partido. Mas para ter feito algo rápido ali, foi assim... De improviso, né? Foi sensacional, sabe? Foi que bom, mas é assim que começa, né? É assim que começa, exatamente. Que bom, parabéns. Mas vamos conversar um pouco sobre a questão de leis, né? Então, assim, criar uma lei é sempre um sinal de progresso e de justiça? Como é que é? Conta pra gente. Tem aquele Otto Bismarck, se eu não me engano, agora me lembrei, né? Ele falava, leis e salsichas é bom não saber como é que são feitas, né? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, né, toda lei que é criada sempre tem uma boa justificativa, né? Isso, se for pensar, serve por esse lado. Mas o problema é que às vezes as pessoas eles acabam ignorando a realidade do que essa lei realmente vai trazer, né? Então, não necessariamente tu criar novas leis, tu gerar novas leis, é algo positivo. Se essa lei vai contra, vamos voltar, né, já que a gente está aqui com o livro do Bastiat, né? Sim, vamos mostrar pro pessoal. Eu li esse livro. O livro é muito bom, um livro introdutório sobre o Bastiat, que é um autor... Vou só mostrar para vocês, quando você fala. Pode continuar. Foi um autor francês, né, que acho que viveu mais ou menos uns 170 anos atrás. Na época ele já falava sobre essa questão de novas leis, que tu criar muitas leis e novas leis talvez não fosse algo que ajudasse as pessoas, mas começasse a prejudicar e segregar e beneficiar algumas pessoas em relação a outras. Você podia falar um pouco, porque ele viveu há 170 anos, como é que era o ambiente, a sociedade naquela época? Quais eram as situações políticas? Ele foi antes, depois da Revolução Francesa? Como é que foi essa situação? Até porque depois da Revolução Francesa acabou virando uma ditadura, né? Virou uma ditadura. Conta pra gente, vamos só contextualizar, acho que pode ser importante, pessoal. Eu não lembro se ele... Agora eu vou dar um parênteses. Eu não lembro se ele veio depois, mas eu acho que foi antes da Revolução Francesa. Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, né? Se eu não me engano, ele começou um pouquinho antes. Já tinha algumas ideias ali, mais bem liberais, outros autores até na época ali junto com ele que tinham essas ideias um pouco bem mais liberais, que o Estado era menor do que é hoje, talvez se for pegar dependendo também do ponto de vista, mas o Estado hoje é mais capilar, né? Ele consegue estar dentro da tua vida de maneira mais fácil, até por avanço de tecnologias e aumento dele. Mas mesmo ele naquela época, com o Estado tendo um pouco muito menos influência na tua vida, ele já via essas questões de novas legislações e regras sendo criadas e atrapalhando as pessoas e
Isso que é interessante, porque há 170 anos atrás o cara já conseguia ver... Há 170 anos foi quando ele morreu. Foi quando ele morreu. Porque ele viveu quase 50 anos. Sim, por isso que eu acho que foi durante a Revolução ali francesa. Eu não me lembro exatamente... A Revolução Francesa é de 1789, isso, né? Então é mais ou menos 200 e poucos anos, mas acho que pega ali mais ou menos o período. Pega o início. Já existia o socialismo, sim, por já exemplo. tinha socialismo, já tinham todas essas ideias. Não tinha um socialismo marxista, que nem nós já tínhamos comentado antes em off, né? Esse socialismo não existia, era um outro tipo de socialismo, mas as ideias eram muito parecidas, assim, né? Essa questão de redistribuição social e esse tipo de coisa. Né? O Estado controlando cada vez mais coisas, então é mais nesse sentido, assim. De crescimento do Estado, isso, né? Mas vamos lá, vamos nos ater à nossa pergunta. Quando é que uma lei ela pode ser algo ruim, né? Já que ela vem sempre com uma justificativa boa, por exemplo? Né? Vamos lá, um benefício para alguém, um assistencialismo aqui, um subsídio acolá. Como é que funciona essa parte? Um exemplo que eu gosto de dar muito, talvez possa ser um exemplo um pouco duro assim, mas é um exemplo bom, não sei se vocês já ouviram falar, o exemplo do salário mínimo. Qual que é a ideia inicial, né? Como é que surgiu essa ideia do salário mínimo? Eu tenho coisas para falar sobre salário mínimo. Vai lá. Como é que ele surgiu, né? Ele basicamente, poucas vezes as pessoas sabem, mas ele surgiu como uma forma de segregação. Perfeito. Por quê? Porque, principalmente na época nos Estados Unidos, apesar de ser um país muito livre até hoje, tem seus problemas, eles tinham uma ideia inicial de excluir as pessoas produtivas da sociedade. Então, qual foi a forma deles acharem esse tipo de coisa, né? Eles queriam excluir essas pessoas improdutivas para tentar criar um povo, ou talvez seja até meio ruim de falar, mas uma raça que fosse mais produtiva e superior. Então eles criaram essas leis de salário mínimo para excluir do mercado de trabalho as pessoas que eram menos produtivas e não conseguiam alcançar a remuneração mínima imposta pelo governo. Esse é um exemplo de lei. Qual estado, qual governo especificamente criou isso? Qual nação? Isso que eu estou te falando foram leis criadas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. A gente tem exemplos em outros locais, mas lá é muito forte porque a justificativa era essa. Hoje no Brasil a gente tem lei de salário mínimo, mas eles não usam como justificativa isso, né? Eles usam a justificativa de melhorar as condições do trabalhador. Melhorar as condições do trabalhador e tudo mais, mas qual que é a diferença? Lá, apesar de ser uma lei ruim que atrapalhava principalmente as pessoas mais pobres, eles tinham consciência de que isso ia acontecer, que aí ia atrapalhar as pessoas mais pobres e ia segregá-las da sociedade. Eles eram mais honestos. Isso, quase mais honestos do que hoje. Hoje a justificativa é outra, mas a realidade está imposta. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Ela vai segregar as pessoas mais pobres, impedir que elas entrem no mercado de trabalho, que possam crescer, possam ser mais produtivas. E eu acho muito interessante você falar isso, porque ao mesmo tempo que nós colocamos um salário mínimo que segrega as pessoas mais pobres, o governo entra com um assistencialismo de R$600. Porque assim, vamos lá, eu sou empresário, tá? Eu gostaria muito de poder ter um funcionário para cobrir um horário específico das 5 da tarde às 8 da noite, 3 horas por dia. E eu pagaria R$600, R$700 para ele poder trabalhar essas 3 horas e até arcaria com vale transporte, etc. dele, só para aquele gap eu ganhar um pouco mais de produtividade para o dia seguinte. Né? E assim eu poder atender o meu cliente mais rápido, em vez de eu prometer um produto em 48 horas para ele, no mínimo poderia prometer em até 24 horas, só por causa de 3 horas. Mas você não acha que seria melhor a sociedade estar dando esses R$600 do que o governo? Será que não existe um plano assim meio maquiavélico para que a sociedade não encampe esse assistencialismo, entre aspas, e assim também prover uma divulgação de um valor que é o valor do trabalho? Eu não sei se seria uma coisa maquiavélica em si, assim, eu acho que é mais... Eu acho que é maquiavélico. Não, eu acho que é. Talvez eu penso que é, eu tenho certeza que é. Não, vamos lá. Eu acredito que sim, tem pessoas ruins que estão lá para fazer esse tipo de coisa e que entendem isso e são maquiavélicas no geral, né? Mas no fingir da coisa ali, acho que é mais uma questão de ideias ruins mesmo, sabe? Também. Acho que é uma mistura dos dois, É uma mistura dos dois, mas acho que o que mais pesa realmente são ideias ruins. É quase não ter uma noção da realidade, sabe? Então, seria mais um sentido assim, mas o que a gente comentou, eu também tenho uma empresa, eu tenho 2 bares,
Ah, que legal. E a gente também tem esse problema, como é um ramo de negócio que trabalha na parte mais da noite, também, são horários diferenciados, às vezes tu não precisa de um cara durante 8 horas trabalhando lá, tu precisa dele trabalhando 2, 3 dias na semana, que é no final de semana, que é daí que tem mais volume. Seus bares são em Novo Hamburgo? Eu tenho um em Novo Hamburgo e eu tenho um em Atlântida, ali na praia. Que bacana. E daí tem esses problemas também, entendeu? Que tu comentou que pra ti é a mesma coisa e com a gente é a mesma coisa. O que acaba sendo feito, né? E daí vem uma questão moral de que se é correto ou não. A gente acaba pegando as pessoas freelancers trabalhando frio e descumprindo, teoricamente, uma legislação que é imposta pelo governo. Esse que é um dos problemas. Eu não sei se eu podia estar falando isso aqui, mas não, claro que isso pode. Acontece em todos os bares, todo mundo acaba fazendo isso. E acontece, isso, quem é empresário sabe, que muitas vezes o próprio funcionário chega pra gente e diz isso. Olha, eu quero receber assim, desse jeito, não quero ficar sendo vinculado a nenhuma situação de carteira assinada, ou enfim, porque é mais vantajoso para ele. Ele também não quer pagar os impostos todos que o Estado cobra dele, né? Não, exatamente. Não, ele tem isso, e só que isso acaba acontecendo. Como a legislação ela te impõe fazer esse tipo de coisa, acaba gerando uma instabilidade jurídica muito grande. Claro. Porque esse cara ele vai lá, pede pra ti, que ele não quer receber, ele quer receber por fora, ele quer trabalhar da maneira dele, dos horários dele, mas quando ele por algum motivo acaba saindo ou a empresa fecha, tu acaba tendo problemas depois com esse cara porque tu combinou algo com ele que por lei é errado. Por legislação brasileira, no caso, é errado. Além do salário mínimo, você teria algum outro exemplo, assim, de uma lei que parece bonita, mas só cria burocracia, ou pra gente fazer o óbvio, enfim? Tem algumas coisas que eu posso pensar. Uma que me ocorreu essa semana até, que pensei agora. Um desses bares que eu tenho, que, na verdade ele não abriu ainda, a gente está montando, está reformando. O de Atlântida ou de Novo Hamburgo? O de Novo Hamburgo. Eu tinha um bar no Novo Hamburgo, a gente acabou vendendo, estou montando um outro local. É numa casa que é patrimônio histórico. Para reformar essa casa é uma baita de uma burocracia, assim. Para pintar ela, a gente quer pintar ela só e tem que abrir em dezenas não, mas muitos protocolos da prefeitura, passa por um conselho de arquitetura e é moroso, demora e é bem custoso, assim. O que aconteceu? A gente acabou indo nos órgãos responsáveis para se informar tudo que tinha que fazer. E o cara mesmo nos passou, é uma pena mesmo, as casas que são patrimônio histórico aqui de Novo Hamburgo, muitas estão abandonadas, destruindo. Daí eu falei, cara, mas é meio que óbvio, né? Olha a burocracia que é para tu modificar essa casa, tu investir qualquer coisa dentro dessa propriedade. Uma propriedade particular. Uma propriedade particular, exatamente. Então, é uma lei que vai com desencontro à realidade quase, sabe? Ela tá causando talvez o inverso do que era o objetivo dela causar, que é tu manter aquela propriedade intacta para ficar uma coisa histórica da cidade e tudo mais. Ela tá indo contra, porque no final das contas quem tem essa propriedade não acaba não cuidando, deixa cair, quando cai pode construir outra propriedade, daí e continua assim, sabe? E nesse caso, nem tem como desobedecer, não tem como você chegar lá e pintar. Até poderia desobedecer isso e pintar do nada, mas o risco era muito grande, de uma multa. Provavelmente vou tomar alguma multa. De um realismo mais forte, real do que o rei, né? Exatamente. O cara querendo ser mais... Esse é uma questão que aconteceu comigo essa semana. Então é um exemplo bom que eu consigo trazer assim para... E já entrando nesse assunto, você teria alguma coisa para falar de Bastiat sobre a função da lei? Porque ele fala muito em lei natural e Sim. legislação é uma coisa, as leis naturais caberiam dentro de uma legislação, cabe a nós como sociedade cuidar dessas leis naturais. Qual a função da lei segundo Bastiat? De repente dentro da sua... O Bastiat traz muito forte essa questão de leis naturais, né? Ele vem trazer essas leis naturais... O que é a lei natural? Dá um exemplo pra gente, por favor. O que o Bastiat traz como lei natural seriam principalmente 3 coisas, que é vida, liberdade e propriedade. Tá? É isso que ele traz como leis naturais, que ele vem trazer como quase que uma questão divina. Isso precede... Ele era muito religioso, então? Ou era, pelo menos, ele era uma pessoa religiosa? Não, ele era uma pessoa religiosa, mas é mais quase que uma questão metafísica, assim, não uma questão... Ele não era um beato, isso, assim, não era extremamente ligado à igreja... Não.
E ele traz essa parte mais como uma questão metafísica. Até a gente pode pegar alguns exemplos de... Ele traz isso como lei natural, e daí ele fala também que a legislação, que seria a lei escrita, né, pelos homens ali, se ela não segue essas leis naturais, ela entra em conformidade e começa a gerar esses problemas de distorções, que, como a gente explicou, a questão do salário mínimo, ou daquelas casas que a lei que foi criada gera um incentivo diferente do que era o objetivo dela, sabe? Um exemplo disso, até que a gente pode pegar, é que a lei não precisa, às vezes, a lei natural, ela não precisa estar escrita. O pessoal que é mais religioso são os 10 mandamentos. Claro. Caim matou Abel, os 10 mandamentos ainda não existiam na Bíblia, e todo mundo entendia que isso era errado. Pelo menos na Bíblia era entendido que isso era errado. E os 10 mandamentos ainda não existiam não matarás ou qualquer coisa. Isso foi criado após esse evento. E mesmo assim, a gente entendia que isso era errado e que essa lei, e que esse ato descumpria a questão das leis naturais. Né? Bacana. Mas traga um exemplo assim mais prático para os dias de hoje, assim, no sentido assim, a legislação, sempre a gente falou, já existia antes, mas nós precisamos de uma legislação? Na tua opinião, assim, como uma pessoa... Na minha opinião... Eu não sei até qual é o teu nível de libertarianismo que você tem. Eu sou extremamente libertário. Então, na minha opinião, assim, a gente não precisa de legislação alguma, né? É mesmo? Legislação escrita... Como é que funciona? Se eu não me engano, a palavra sem leis significa anomia. Muita gente confunde com anarquismo, né? Que é uma coisa completamente diferente. Não é ausência de regras. Ou seja, a anomia, ela tem uma palavra um pouco pejorativa. Sim. Eu não sei, eu quero saber, é pejorativo, não é pejorativo? Eu não defendo a anomia no caso, né? Eu não acho que seria ausência de regras no geral. Não, regras existem. Até quem traz um conceito muito bom de como as regras acabam surgindo dentro de uma sociedade é o Hayek, com aquela questão da... Vamos falar um pouco de Hayek, então. Do Mises, do Mises. Ele traz a questão de ordem espontânea, né? Um exemplo de lei que surge naturalmente, que é uma regra que não está escrita, mas todo mundo acaba seguindo. Tu tá num estacionamento de um shopping, e daí alguém, tu para com o teu carro, liga o pisca, vê alguém saindo, liga o pisca, e essa pessoa está saindo. Nesse momento que a pessoa está saindo, alguém pega e acaba colocando na tua vaga. Tipo, todo mundo viu que tu estava ali esperando e tudo mais. Mas isso é uma regra, todo mundo percebeu que isso estava errado. Provavelmente o cara vai ser até julgado e punido nesse momento, porque tu vai buzinar para ele. Talvez alguém grite, tipo, alguma coisa assim. Então, tu tem até todas as partes, as partes do direito dentro dessa ação, assim. E é uma lei que não está escrita. Ela está ali, as pessoas entendem que aquilo é errado, ela surgiu de maneira espontânea. E tem inúmeras coisas que surgem dessa maneira também, sabe? Como eu te disse, tem algumas coisas que a gente entende per se como erradas. Matar é uma coisa que a gente entende a per se como erradas. Roubar, a gente entende a per se como erradas, então... É aí então que o Hayek pode trazer aquela frase: a função da lei é proteger a liberdade e a propriedade, e não substituí-la. Exatamente. Tá, e... o que está acontecendo hoje com essa substituição? O que nós estamos hoje sofrendo na mão, de repente, de políticos, principalmente na casa legislativa, que é onde produz as leis? Sim. Né? Será que a nossa casa legislativa, em vez de produzir mais leis, deveria se calar um pouco mais ou evitar novas leis? De repente, essa questão agora do decreto do IOF, o que você acha? Dá para fazer um paralelo? Apesar dos pesares, ainda esse decreto, ao meu ver, esse decreto do IOF é uma legislação ruim, que não condiz com a realidade. Né? E ainda tem um detalhe, não sei se o pessoal sabe, posso até estar enganado, mas nenhum aumento de imposto ele pode ser feito via decreto, ele tem que ser feito via projeto de lei. E é muito engraçado porque nós temos hoje o governo indo ao STF, né? Alegando que o governo, no caso o executivo, não pode mais governar. Na verdade ele pode governar, ele só tem que fazer o caminho correto. Ou seja, será que não existe também um pouco, em virtude de toda essa burocracia, essa coisa difícil, uma desinformação, e as pessoas acabam até comprando: não, mas o governo tem o direito de aumentar se está na Constituição. Não, está na Constituição, mas ele tem que ser via projeto de lei, e se eu não me engano tem até 90 dias. Sim, não é de uma hora para outra um decreto para aumentar. Mas o que acontece também é que nem a gente comentou, né? Essa questão do IOF.
a ideia do governo inicial é arrecadar mais, mas na prática talvez isso não aconteça, entendeu? Porque tu começa a ter incentivos à sonegação fiscal, tu começa a ter incentivos a outras coisas. Sim, são os incentivos. Então é aquilo que a gente comentou antes, talvez a lei, quando a lei não condiz com a realidade, normalmente ela acaba trazendo uma distorção muito grande. E tu acaba punindo as pessoas também de maneira desigual, né? Porque se tu começa a ter incentivos à sonegação, o Estado hoje não consegue talvez pegar todo mundo que faz essa elisão fiscal ou tenta sonegar no geral. Então, algumas pessoas são punidas, outras não. É bem complexo, sabe? É uma coisa que é meio... Quando uma lei não condiz com a realidade, ela acaba trazendo muitas distorções e prejudicando, às vezes, grupos minoritários. E quando é que ela beneficia grupos não minoritários? Porque, na verdade, assim, prejudica grupos minoritários. Mas também beneficia muitos grupos minoritários. Não, isso com certeza. Contra a maioria, né? A gente pode pegar exemplo de qualquer... O legislativo brasileiro hoje é um grupo minoritário que é beneficiado, ganha uns super salários, tem juízes e desembargadores que ganham muito mais do que o teto constitucional. Muito mais. E absurdamente mais, assim, então... Essa é um exemplo de... Onde regimentos viram leis. Exatamente. Isso é um exemplo muito bom de um grupo que está sendo beneficiado em detrimento de outros, porque todo mundo está pagando para as pessoas terem esse benefício. Sim, sim. Grupos também empresariais, né? A gente teve aí agora os campeões nacionais. Nós tivemos agora também um açougueiro que virou agora distribuidor de energia elétrica e teve um baita de um benefício com base num decreto de lei também. Não é? Onde ele teve autorização para colocar bilhões na conta para as pessoas pagarem de uma empresa que já tinha uma dívida que ele comprou. Né? A gente está falando dos irmãos Wesley Batista, pessoal. Né? Exatamente. E, enfim, são pessoas de muito sucesso. Né? São empresários que começaram a sua vida lá com um pequeno açougue, mas tiveram uma grande explosão comercial e se tornaram talvez aí o maior distribuidor de carnes e agora estão indo para a área de estrutura. Né? Distribuição elétrica. E só para deixar esse adendo, quando a gente fala que uma lei ela pode prejudicar ou beneficiar um grupo minoritário, vamos lá para aquele ditado popular. Essa lei não pegou. Isso entra um pouco nos incentivos que você falou para a gente desrespeitar as leis. E quando uma lei é injusta, a gente deve desrespeitar? É uma colocação bem complexa, assim, né? Depende de cada pessoa. Acredito eu, vou te responder primeiro a questão das leis injustas, né? Acredito eu que sim. O Bastiat fala muito isso. Né? Eu acredito veementemente que nós temos o dever moral de respeitar leis injustas. Mas dever moral de desrespeitar leis injustas. Mas isso é uma questão minha. Eu vou trazer exemplos mais gritantes, tá? Tu já desrespeitou uma lei? Todo mundo já desrespeitou uma lei, eu acho. Às vezes até sem saber, né? Porque a regra... Só dando um parênteses, eu não sei se vocês têm noção de quantas leis foram criadas por dia no Brasil desde a Constituição de... Conta aí. Chuta aí. Quantas por leis? Dia? Por dia. 200. 800. 800? É na média, aí, um pouco mais, um pouco menos. Mas 800 leis 800 por dia. Se tu for contar municípios, estado, federação, coisa. Claro. Então, basicamente, é impossível de tu saber todas as leis. Então, é óbvio que alguém já desrespeitou alguma lei. Talvez a gente esteja desrespeitando uma lei agora. Sem saber. Sabe. Mas, independente disso, a questão de desrespeitar... Eu vou trazer um exemplo mais extremo, né? Na época da escravidão no Brasil já foi lei. Sim. Seria, ao meu ver, a gente tinha o dever moral, as pessoas na época, eu não estava lá, tinham o dever moral de desrespeitar essa lei, entendeu? A segregação na Alemanha, na Segunda Guerra ali também, é uma lei que, ao meu ver, as pessoas tinham um dever moral de desrespeitar elas, apartheid. A gente tem inúmeros exemplos de coisas horríveis no mundo. Você acha que a lei do salário mínimo a gente deveria ter um dever moral de desrespeitar? Eu acho. Muita gente já tem, né? Muita gente faz. A maior parte das pessoas, tanto que a informalidade no Brasil cresce cada vez mais, né? Porque, literalmente, as regras trabalhistas hoje no Brasil não condizem mais com a realidade do que é o mercado de trabalho. Então, é uma lei que ela vai contra a realidade do geral, sabe? Então, tu começa a ter, quase que tu é forçado a desobedecer esse tipo de legislação, sabe? Com certeza.
Mas a questão de lei não pegar, que tu me perguntou antes de responder ainda. Essa lei não pegou. A gente tem esse ditado, né, muito no Brasil, essa lei não pegou. Na época que tinha o pessoal começou a ser obrigado a usar o cinto, se eu não me engano. Muita gente andava sem cinto. E as pessoas passaram a usar o cinto não porque aquilo estava numa lei, só porque começaram a se conscientizar de que era importante que tu morria, se batesse o carro, tu não ia... Você morre se você não usar o cinto. Exatamente, sabe? Mas não foi por causa da lei criada. Tinha gente que usava o cinto muito antes da lei ser criada. Então, claro. E normalmente, quando uma lei é criada, o mercado já está resolvendo isso de alguma outra maneira, sabe? Só dá tempo. As pessoas já estão se orientando. Já estão se orientando. Quem eu comentei antes é a ordem espontânea. As pessoas já estão tentando resolver aquele problema de uma maneira. E daí o Estado vem para tentar arrumar aquilo de uma maneira mais rápida e normalmente acaba atrapalhando. Com certeza. O Estado atrapalha demais, né? Mas... voltando a falar um pouco sobre o livro da lei. Além da lei, você teria algum outro livro para quem gostaria de entender um pouquinho mais desse assunto? Apesar do assunto ser um pouco simples, parece complexo. Sim, parece complexo. Mas ele é bem simples, né? É uma questão de justeza. Você tem as leis naturais, né? Direito ao trabalho, direito à propriedade privada e à liberdade. Né? A propriedade privada, basicamente, é o que mantém toda a questão... eu não gosto muito dessa palavra capitalismo, sabe? Essa palavra capitalismo eu não gosto. Eu gosto mais sobre livre mercado. Eu acho que nós, infelizmente, somos muito doutrinados pela linguagem há muito tempo. Né? Capitalismo é um nome feio que eles deram para livre mercado, chamando isso de uma filosofia, quando na verdade são ações cooperativas de troca entre as pessoas. É que nem tu disse, o livre mercado é o que o Mises chama de ordem espontânea, sabe? Uma ordem espontânea. Ela surge, não é uma coisa imposta, não é um socialismo que tu tem que impor através de decreto-lei, sabe? Sim. É uma coisa que vai surgir naturalmente, então não tem muito... É uma lei natural quase, sabe? Sim, e a propriedade, ela, graças a você ter a propriedade, você consegue, por exemplo, ter o valor das coisas. Tendo valor, você consegue determinar preço. Você consegue determinar preço, você consegue fazer comércio. Você consegue fazer comércio, você tem um livre mercado. E é o desenvolvimento das pessoas, né? Tu teria algum outro livro pra gente indicar para as pessoas? Do próprio Bastiat tem um outro livro dele que é O que se vê e o que não se vê. Sim. Que é bem, vamos falar um pouco disso. Que é bem interessante. Tem alguma coisa a ver com a mão invisível do mercado? Tem alguma coisa a ver, na verdade tem mais a ver com a questão de incentivos, assim, sabe? E um exemplo legal é que, vamos supor que o governo cobra 10% de uma metalúrgica que faz, sei lá, peças para carro. Imposto. Cobra 10% de imposto a metalúrgica que faz peças para carro. E o governo pega esses 10% e constrói até algo legal, assim, uma escola. Tá, tudo bem, a gente conseguiu, a gente tá vendo aquela escola ali. É legal, é interessante. Mas o que a gente não tá vendo é o que essa indústria poderia ter feito com esses 10% que foram tirados dela. Talvez fizesse algo muito melhor do que uma escola, entendeu? Talvez ela conseguisse expandir, gerar mais emprego. Sim. E as pessoas, daí aumentasse a qualidade de vida das pessoas de uma maneira diferente. E quem sabe elas pudessem se educar numa escola particular. Exatamente, e se educar numa escola particular, que pode ser que seja um ensino muito melhor do que uma escola pública. Mas não tem como ver isso, por isso que é o que se vê e o que não se vê. Né? Nesse livro do que se vê e não se vê, tem uma história bem interessante das janelas, não é a janela quebrada, se eu me engano, é daquele do raio do sol. Não, tem um que eu não lembro se é exatamente que eles mandam fechar a janela para poder produzir mais velas. Então assim, você fecha as janelas, não deixa o sol entrar, porque assim tu vai produzir mais, vai precisar mais de velas, vai melhorar a indústria de velas. E quando na verdade você poderia estar economizando aquele dia de comprar vela, abrindo a janela e recebendo a luz do sol. Não tem uma história assim? Tem uma história assim nesse livro que é bem interessante. É exatamente isso que tu comentou. Um autor legal também, que tem uma história muito boa, um livro que eu recomendo dele, que é o Livros para Escolher ali, é o Free to Choose, que é o... Deixa eu pesquisar quem é o autor aqui. Que é o Milton Friedman. Ele é um autor... o Milton Friedman? Milton Friedman. Ele é um autor da escola de Chicago, americana ali, não é libertário. Milton Friedman. Isso, mas ele tem uma história muito boa que, não sei se é verdade ou não, ele conta, né, que um dia ele foi pra China e viu o pessoal fazendo uma obra, todo mundo cavando com pás. Abrindo, não sei exatamente para que era, mas abrindo um valo, as pessoas abrindo com pás. Daí ele falou, cara, por que vocês não usam máquinas, né? Pegam retroescavadeiras e coisas. Não, mas é que daí
assim a gente gera mais empregos. Ele, tá, mas se é para gerar empregos, por que tu não dá colheres, então, em vez de dar paz? Mas, exatamente, é uma coisa que, cara, não faz sentido, sabe? Então, se é para gerar emprego, deixa o cara em casa, fica dando dinheiro para ele, não vai produzir nada e... Claro. É aquela teoria também, assim, né? Você tem gramas para cortar. Você pode cortar a grama com tesoura e vai demorar 7, 8 dias. Você pode, daí, de repente, pegar uma foice, vai demorar 2 dias. Ou você pode comprar uma máquina de cortar e vai durar 2 horas. E aí você consegue cortar vários gramados no mesmo dia e não um por semana. Exatamente. Ou seja, quando você faz isso, você acumula mais dinheiro e você pode investir em outros equipamentos e até expandir aquele capital que você acumulou, adquirindo bens, serviços, melhorando a qualidade de vida, né? Um exemplo também que falou da questão de janelas, né? Tem aquela, tem um cara que tem um prédio e alguém foi lá e quebrou a janela dele. Ele vai lá, chega no vidraceiro e pede para ele fazer uma nova janela, e daí vai lá e coloca. Tem gente que defende, por incrível que pareça, que isso é algo produtivo, porque girou a economia. Eu peguei um dinheiro que eu tinha, fui lá, comprei, o vidraceiro criou um vidro e coisa. Mas na realidade, a gente só simplesmente fez as coisas voltarem a ser como eram antes. Então a gente gastou energia para voltar a ter uma janela que ela já estava lá antes. Então, tipo, o vidraceiro talvez pudesse ter usado o tempo dele para criar algo novo, não para refazer uma janela que já tinha sido quebrada. Sabe? Por óbvio. Bastiat, nos dias de hoje, cara, tem alguém semelhante a ele? Se ele caísse aqui no Brasil hoje, provavelmente se ele caísse no Brasil, eu acho que ele ia se apavorar bastante. Assim. Brasil... Porque é difícil de explicar nosso país para as outras pessoas. O Brasil, eu acho que se tu for pegar na ponta do lápis, não tem direito de propriedade, né? A gente tem que pagar um IPTU que, por uma propriedade que é um absurdo. Cara, caríssimo. É um imposto que o teu imóvel não é teu, se tu não paga, tu perde o imóvel, sabe? E o que eu acho mais legal daquilo que você vê e não se vê é que muitas vezes eu vejo pessoas críticas dizendo assim, mas na Vila não é o Montserrat, a Vila não é a Auxiliadora, ou Moinhos de Vento, que são os bairros aqui de Porto Alegre, para quem não conhece, por incrível que pareça, onde a esquerda tem mais votos, tá? São nos bairros nobres, não são nos bairros da periferia. Mas eles gostam de falar isso. Atrás da onde eu tenho a minha loja, existe um condomínio do antigo BNH, né? E mais para cima existe uma favela ali. Sabe quanto é que eu pago hoje de IPTU do nosso imóvel? 30 mil reais. Começamos lá em 98, pagando cerca de 16 ou 12, não, acho que é um pouco, não, é entre 16 e 12, eu não lembro agora, acho que em torno de 14, 13 mil reais pelos imóveis. Só que quando você aumenta esse IPTU, as pessoas são obrigadas a sair dali e ir para as tais vilas, né? Morarem mais longe e começam a falar mal do bairro onde elas ajudaram a tirar essas pessoas que estavam ali mais centralizadas. E depois reclamam, mas as escolas estão lá, escolas públicas do bairro, com poucos alunos. Claro, vocês mandaram as pessoas embora. Meus amigos que jogavam bola comigo foram todos embora. Entendeu? Construíram-se enormes prédios, enfim, nada contra os prédios, nada contra a tecnologia de ter mais casas e adensamento, não é isso que a gente está falando. Mas que você fez isso aumentando imposto e as pessoas foram embora e agora coloca a culpa na gente, que a gente conseguiu ter um negócio que mantém, porque se não tivesse um negócio ali, também já teria vendido e teria ido embora. Não, exatamente, mas é um exemplo do que a gente comentou antes, que é a questão de segregação. Tu está segregando aquelas pessoas mais pobres, aí irem para a periferia, aí irem cada vez mais longe, e daí tu começa a dificultar problemas de trânsito, tu começa a dificultar problemas de infraestrutura, porque tu tem que levar cano até lá, tu tem que levar esgoto até lá, tu tem que levar energia elétrica até lá. Cada vez afasta mais as pessoas, né? Mantendo assim essa situação de segregação que você falou, você acha que teria alguma relação hoje, por exemplo, com a ideologia vigente entre o opressor e o oprimido? Onde você acha que quando as pessoas são obrigadas a sair do lugar onde elas estão por um aumento de imposto, como o IPTU, onde você acabou de dizer, se a gente parar de pagar, a gente perde o nosso imóvel. Né? E depois, nesse mesmo lugar, onde o imposto foi aumentado por esses mesmos donos do poder, que depois os acusam quem está ali de
pessoas opressoras, pessoas que são beneficiadas pelo capitalismo, etc, etc, etc. Tu acha que não parece meio maquiavélico isso aí? Não parece meio planejado? Eu tenho talvez duas opiniões, assim. Acredito que tenha uma questão mais planejada por trás disso, pessoas ruins, com incentivos ruins. Porque daí você cria problemas, e criando mais problemas você tem mais heróis para resolver os problemas. Exatamente, né? Você cria problemas para gerar soluções depois. E você tem um inimigo também, né? Tem um inimigo também. Pra poder bater e falar assim, olha, aquele pessoal lá do bairro Nobre, do bairro não sei o quê. Mas, ao meu ver, o pior do que isso, do que o cara que vai lá e faz isso por uma questão maquiavélica, uma questão ruim, porque a índole dele é péssima, são as pessoas que realmente acreditam nisso, sabe? São ideias ruins. Porque esse cara que é uma pessoa ruim, tu consegue contornar ele de alguma maneira. Ele tá lá por interesse. O problema é a cultura, isso. então. A questão de ideias ruins ou ideias coletivistas, socialistas no geral, podemos chamar como a gente melhor gosta, que eu acho que é mais difícil, sabe? Porque o cara que acredita nisso, ele é muito difícil de tu convencer do contrário, sabe? O cara que tá lá por interesse, ele tá lá por interesse. Se tu atender algum interesse dele, tu consegue talvez resolver. Mas o cara que acredita naquilo, não sei se não é talvez... Por que as pessoas acreditam? Será que porque elas nunca ouviram falar de Bastiat? Será que porque nas nossas faculdades, nossas escolas, a gente nunca ouviu falar de Milton Friedman, de Thomas Sowell, de Bastiat, de Hayek? Será que é porque somente os coletivistas, autores e pensadores coletivistas estão sendo ensinados para a gente e nós passamos a pensar que essa é a realidade do mundo? Ao meu ver, tem uma questão de incentivo do Estado de propagar essas ideias, né? Educação pública, por exemplo, é uma maneira de fazer isso. Até ela surgiu na República de Weimar, na época, justamente para isso, né? Para tu fazer trazer uma... A gente tinha muito forte antigamente uma separação das pessoas do Estado, né? Principalmente na época dos reinados ali. As pessoas entendiam que tipo, o Estado são eles e nós somos as pessoas que estão sob o poder deles. O que a educação pública principalmente começou a trazer é essa aproximação, dizer que não, nós somos o Estado, todo mundo está dentro e a gente participa disso. E na realidade isso não é assim. Não é assim. Exatamente, não é, até hoje não é assim. Tem aquela, como o Milley gosta de falar, né, a casta, e que seriam os antigos reis. Hoje tudo bem, parece que a gente consegue entrar lá dentro e fazer parte, mas é difícil. Tanto que no novo a gente está tentando fazer uma mudança e, cara, é custoso, né? É custoso. É custoso, dá trabalho, dá raiva, dá decepção. Sim. Então... Até porque tem muita gente pedindo, me ajuda com benefício aqui, me ajuda com subsídio ali, eu preciso de uma casa acolá, eu preciso... Ou seja, é muito legal você pegar um dinheiro geral, colocar num ponto específico, porque para todo mundo às vezes sai R$1. Mas esse quando você acumula esse R$1 de milhares de pessoas num ponto só, você vai dar benefícios locais para aquelas pessoas e vai ter um lucro político. É muito mais fácil, né? Como é que fala? É fácil tu tirar R$100 de uma pessoa e dar R$10 para outras 10. Exato. Eu expliquei isso pro meu filho, ele não estava entendendo. Eu falei, filho, olha só, tu imagina assim, você tem R$500, tá? Aí uma pessoa vem aqui e te pega R$200. Tu fica com 300, você ficou brava. Mas eu pego aqueles 200 e dou 50 para 4 pessoas. Ou seja, eu tenho uma pessoa brava, mas 4 gostando de mim. Ele ficou assim, mas pai, isso não pode. Mas tem uma questão de ciência política, né? Que são os custos difusos e benefícios concentrados. Fala um pouco disso. Isso é bem interessante. Um exemplo que eu gosto de trazer é... Custos difusos e benefícios concentrados. Vamos supor que a gente... faça uma ponte aqui em Porto Alegre para atravessar o Guaíba. Foi feita até uma nova ponte aqui para atravessar o Guaíba aqui em Porto Alegre. Cara, se essa ponte custou 100 milhões, vamos supor, cada habitante de Porto Alegre ganhou um benefício muito grande, tá? O quê? Porto Alegre tem hoje o quê? Quantos habitantes? 1 milhão e pouco. 1.300.000. Então, mais ou menos, se for colocar na ponta do lápis, cada habitante de Porto Alegre recebeu basicamente R$100, vamos, entre aspas, né? Mas essa conta não foi paga pelos habitantes de Porto Alegre.
ela foi paga pelo Brasil inteiro, que tem 200 milhões de pessoas. Então saiu 50 centavos do bolso de cada brasileiro para pagar essa ponte. Vale a pena tu fazer um movimento de protesto por 50 centavos? Não. É muito, não tem porquê, né? Mas pro pessoal de Porto Alegre vale a pena, porque é um valor mais alto. Então eles acabam conseguindo ter uma relevância maior. Você acha que essa ponte deveria ser paga pela sociedade de Porto Alegre, então? Na verdade, eu acho que essa ponte deveria ser privada, né? Exato. Mas daí você estaria sendo paga pela sociedade, porque se ela é privada, exatamente, quem vai pagar usa. Ou até, tem muita gente em Porto Alegre que não passa por aquela ponte, então... Exatamente, acabou pagando também. Exatamente. Não estou falando só mas no geral. Talvez pagar quem usa a ponte, sabe? Não vejo problema em relação a isso. Mas é muito mais fácil quando o benefício é concentrado e são minorias organizadas para fazer pressão, para conseguir privilégios. E que nem tu falou, a ponte foi 50 centavos, mas se tu começar a fazer inúmeras pontes no Brasil, é 50 centavos, mais 50 centavos, mais 50 centavos. Isso eu estou dando exemplos de pontes, né? Tem N coisas que o Estado faz que também geram esse problema, né? Então, que às vezes não geram nem o benefício da ponte ainda. Isso, não geram nem o benefício da ponte. Você pega aí uma empresa estatal de gaveta. Eu não sei ainda se o Porto Alegre, eu não sei se ainda não tem obra parada da época da Copa do Mundo, então tipo, com certeza, saiu o custo, nem Porto Alegre foi beneficiado, né? Perfeito. Bom, a gente já falou de um livro, que tal agora você falar de algum filme? Cara, um filme bom que poderia... filme é difícil. Ou alguma outra obra artística que você já ouviu falar? Eu sei que é difícil sobre isso, não se fala muito sobre arte, né? Não deveria. Não deveria a cultura, que nem você falou, existe uma cultura, né? Sim. Você acha que a gente não deveria trabalhar culturalmente para explicar isso para as pessoas? Você que trabalha hoje na área de entretenimento, não é bem entretenimento, é na área de serviços, mas para pessoas se divertirem. Você tem um bar, né? Sim, tem um bar, né? Não sei se tem música ao vivo. Não, tem música ao vivo, tem tudo. Cara, por incrível que pareça, eu vou dar um exemplo de obra, talvez, que seja interessante por esse lado. Acho que eu que tenho uma visão dela sobre isso, mas eu não sei se vocês assistem, eu gosto muito de anime. E um anime muito interessante, é muito comprido, tem 1000 e poucos episódios. É One Piece. Você não vai ver, eu tava assistindo agora com meu filho. Cara, o One Piece, quem já assistiu a obra vai saber, ele tem um governo mundial, o One Piece. Sim, que é perfeito. Que é extremamente autoritário, sabe? Extremamente autoritário. E esconde coisas, faz muitas coisas por baixo dos panos, faz conluio com outros criminosos. Cara, é um retrato quase que da realidade, assim, num universo paralelo, sabe? Perfeito. É bem interessante, sabe? Isso, tem o Luffy, né? Tem o Luffy. Que é o personagem principal. Que seria tipo o arauto da liberdade, assim. O objetivo dele é ser extremamente livre. E é engraçado porque ele quer ser o maior rei dos piratas, né? E o pirata, ele não deixa de ser um anti-herói. Sim. E será que não entra um pouco naquela questão de moralmente desobedecer uma lei? Porque ele desobedece às leis. Não, ele desobedece às leis. É isso que é legal de One Piece, porque acontece. Tem inúmeros piratas diferentes lá dentro. Tem piratas que são pessoas ruins, que fazem o mal, mas o Luffy, que é o personagem principal ali, a tripulação dele, eles desrespeitam leis que eles consideram ruins, entendeu? Que eles consideram moralmente erradas. Eles não praticam o mal. Eles tentam desrespeitar as leis que são ruins, ou ajudar pessoas que estão sofrendo por aquelas determinadas leis, sabe? Isso eu acho interessante. Interessante, muito legal, cara. E é uma maneira cultural também. Sim, é uma maneira cultural. Porque nós temos vários libertários, por exemplo, que são esquecidos hoje na nossa história, né? Sim. Você pega um Joaquim Nabuco, por exemplo. Não, um exemplo muito bom. Nossa, Joaquim Nabuco foi um cara excelente que talvez tenha ajudado. É um liberal, não sei se é libertário, mas um liberal brasileiro que pouca gente fala, né? E é um cara super importante. Um abolicionista. Um abolicionista ferrenho e a gente não... Eu não cheguei a aprender sobre Joaquim Nabuco na escola, por exemplo. Não. Vou aprender depois, sabe? Não. E daí nós temos caras tipo Zumbi dos Palmares que são colocados lá que a história é fraca, a gente não tem nem muito dado sobre ele. E acabam... Porque talvez até seja fácil de colocar um cara que a gente não sabe nem se existiu direito. Sim. A gente tem... Então tu pode criar em cima dele, né? Gama alguma coisa. A gente tem Otto, tem o... André Rebouças. André Rebouças foi um dos primeiros grandes empreendedores do Brasil. Mas ele trabalhava com a família imperial, né? Como se a família imperial fosse racista.
Não, é que a gente tinha uma sociedade, que nem você falou, que de repente tinha leis moralmente ruins, não é? Mas era feito por pessoas que muitas vezes impediam o próprio imperador de acabar com aquilo. Havia também o benefício da coroa, porque cobrava impostos daquilo. Sim, mas até parece que os escravocratas eram portugueses, não, eram brasileiros que se aproveitavam daquele mercado, né? E mesmo naquela época nós já tínhamos negros, né, que tinham um nível cultural, o próprio Joaquim Nabuco, muito grande, graças a várias intenções de educação promovidas pela própria família imperial, né? Ou seja, a lei impedia que escravos estudassem, mas não impedia que negros estudassem, né? E depois que a pessoa deixava de ser escrava ou ganhava uma alforria ou porque já nascia no ventre livre, né? E só passava a estudar, né? E acho que ali, agora dando essa opinião, a gente perdeu uma oportunidade muito grande, porque foi incrível, né? Quando decretou a abolição, o ano seguinte teve a derrubada da família imperial. Né? Por que será? Por que será? A gente, a partir dali, na minha opinião, a gente ia começar uma nova nação. Né? Uma nação onde a gente incluía uma série de pessoas. Mas enfim, já falamos da parte cultural. Algum outro último recado que você gostaria de deixar pra gente? Mais alguma obra? Você falou aqui dos animes, né, que foi bem interessante. O anime filosoficamente ele traz muitas comparações, né? Tem bastante animes que trazem questões filosóficas assim no geral. Eu gosto muito de quem eu te falei do One Piece, porque ele tem essa questão que eu concordo muito com ele. Eu assisto bastante anime, então mas tem uns que são ruins, outros paciência. Mas só para finalizar, talvez ali pra gente seguir o nosso roteirinho ali, a gente falar de que será que o Brasil precisa de mais leis? Olha, se a gente produz 800 leis por dia nos últimos 30, 40 anos, o excesso não traz boa coisa, né? Traz uma confusão. A gente falou lá no começo, né? A gente tem uma burocracia muito grande. Acho que mais leis, você acha que a gente precisa de mais leis? Eu acredito que não. Acho que a gente não precisaria de leis no geral, né? Legislações escritas através do Estado, mas todo dia se passam mais leis, nossa, será que é essa lei que faltava agora? Não, agora o Brasil vai pra frente. Vai pra frente. Com essa daqui, não, cara. A gente não tem, já tem lei demais, sabe? E ainda bem que o brasileiro não segue todas as leis. Sim, tem lei que não pega, graças a Deus. Se o brasileiro seguisse o Brasil, talvez seguisse todas as leis, talvez fosse impossível viver no Brasil. A gente não ia conseguir fazer nada. O Brasil simplesmente ia parar, sabe? E Lucas, você falou um pouco da dificuldade que foi ali, e está sendo para você como empresário, superar a burocracia de Novo Hamburgo pela questão arquitetônica do seu novo bar, pintura, etc, etc, né? E você teve essa grande luta que foi participar das eleições agora municipais lá de Novo Hamburgo, meio a uma enchente, você conseguiu trazer algumas pessoas para ajudar. E como é que foi essa eleição? Como é que foi esse movimento? Como é que tá as ideias, por exemplo, liberais ou libertárias? E falar um pouco mais desses conhecimentos que a gente está trazendo aqui agora para as pessoas, para elas poderem nos ajudar. A gente, lá como eu comentei antes, né, a gente no Hamburgo lá acabou sendo meio apressado a questão de montagem da chapa, né? Que a gente começou a organizar um pouco tarde, não existia movimento algum do Novo. Foi tentado na eleição anterior, ali 2018, mas não andou pra frente. Então, basicamente, o Novo surgiu do zero em Novo Hamburgo. Então foi bem corrido. Achar candidatos foi bem difícil, sabe? Mas, cara, vou te falar assim, experiência própria. O Novo é diferente dos outros partidos, sabe? Dentro de uma eleição. As pessoas que estão lá dentro são engajadas, é bom trabalhar com pessoas que pensam parecido e que estão com vontade de mudar e estão com vontade de fazer algo diferente, sabe? Tanto que a gente tinha uma chapa pequena, a gente quase conseguiu fazer votos para eleger uma cadeira. A gente teve o terceiro candidato mais votado da cidade. É bom apresentar o Novo para as pessoas, porque elas não têm esse preconceito que outros partidos têm, sabe? Elas entendem que o Novo é um partido sério. Que é um partido diferente. Apesar de que existe o preconceito na questão de política, né? Mas chamaram você de socialista? Chamaram você de bolsonarista? Não. Chamaram de tudo. Eu sempre digo, se te chamam de tudo isso é porque provavelmente você está fazendo alguma coisa certa, né? Mas, então, isso foi
interessantes na campanha no geral, assim. Eu não participei diretamente como candidato, né? Eu fiquei na parte mais de apoio ali. Mas os candidatos, principalmente, me relataram que era muito fácil tu apresentar o Novo por ser um partido diferente dos outros, sabe? E que aceita, que nem eu sou libertário, eu tô dentro do Novo. Não tem outro partido que aceitaria um libertário dentro do Novo, dentro do próprio partido, sabe? Sim. Até não ia condizer com as ideias, né? Então é interessante. A questão de ideias de liberdade ainda é bem complicado de tu apresentar para as pessoas no geral, assim. A gente trazia mais o Novo como um partido sério que quer fazer algo diferente, sabe? Mas eu acho... Desburocratizar, tentar facilitar a vida das pessoas e tudo mais. Mas trazer uma coisa mais teórica, pelo menos eu ainda tinha um pouco de dificuldade de apresentar. Mas é difícil. É difícil. Mas não justifica, sabe? O Milei fez isso na Argentina, conseguiu fazer. De maneira fácil, ele apresentou ideias de liberdade e convenceu um monte de gente. Então dá pra fazer. É só pensar uma maneira legal. Eu acho que é um pouco de dar nome aos bois, né? Exatamente. O Milei fez isso. O Milei fez isso. E acho que a gente precisa também dar nome aos bois. Novo Hamburgo foi uma cidade governada por direita, por esquerda. Eu sei que São Leopoldo ele era mais pelo PT, saiu agora. Né? Teve 2 anos agora de uma candidata que era do PSDB, que foi um governo péssimo, assim, dois mandatos, no caso. Foi uma tragédia. Por falta de opção, ela ganhou, será? Talvez por falta de opção, provavelmente. Eu não cheguei a votar nela, na verdade, na primeira eleição dela eu nem fui votar, na última eu não votei em branco, porque eu não sabia em quem votar. Agora pegou um partido um pouco mais à direita ali, que é um cara do PP, vou te falar bem a verdade, a gente até, como os candidatos do Novo não como partido, eles fizeram um pouco de apoio nele para poder não eleger alguém do PT, né? Mas não é um partido que eu acredito que vai fazer muita diferença. Sim. Sabe, é mais do mesmo, é um centrão ali. Mas foi bem complicado essa prefeita antiga ali. A questão da enchente ali, ela pecou bastante, sabe? Era uma coisa que tu via que ela já estava querendo largar aquilo, ela não aparecia, ela não fez muita coisa. Na realidade, a prefeitura, eu acho que no primeiro momento, principalmente, mais atrapalhou do que ajudou. Sabe? Mais atrapalhou do que ajudou. Teve alguma questão, provavelmente, com doações? Doações, burocracia, passar papel de 1 milhão de coisas, daí tinha que, vai entregar para alguém, tem que fazer cadastro, tem que não sei o quê. E são eventos que acontecem, cara, que tu tem que ter agilidade, tu tem que fazer as coisas acontecerem. E o Estado, a gente sabe que ele é assim, ele é moroso, ele é ineficiente. Mas então foi um espelho quase do nosso governador. Não, foi quase um espelho, exatamente. Nosso governador conseguiu xingar até uma ponte, né? Xingou a ponte e a ponte que foi construída pelo povo ficou de pé e a do governo não ficou de pé. E ele não construiu mais nenhuma depois, né? Simples assim. Mas assim, então foi uma semente que foi plantada. Foi uma semente. Qual é o plano agora para trazer mais pessoas engajadas com essas ideias? Com certeza deve ter em Novo Hamburgo, né? Hoje o Novo já está mais organizado, a gente já tem uma diretoria estabelecida, a gente faz alguns eventos, tenta captar novas pessoas, dá uma esfriada nesse assunto de política entre eleições, né? Isso acaba acontecendo normal, mas a gente conseguiu manter bastante gente da época da campanha ali, que estava engajada, a gente conseguiu manter as pessoas ainda relativamente engajadas. Então, para a próxima eleição, provavelmente a gente vem mais forte, porque já está organizado, já entende melhor como funciona um processo de uma campanha, já sabe o que funciona e o que não funciona. A primeira vez a gente estava jogando no escuro, não sabia exatamente o que funcionava, o que não funcionava. Sim. Então, vai ficar um pouco mais, acredito eu, que um pouco mais fácil, entre aspas, né, porque vai ser difícil igual, de trabalhar com essa questão da eleição. A próxima eleição, na verdade, não é nem para municipal, né? É uma eleição federal e do governo do estado. Sim. Mas, a princípio, nós vamos ter um candidato, a gente está vendo ainda... Daquela região para deputado estadual? Estadual ou federal, a gente não sabe, a gente está decidindo. Mas, seria o que teve a terceira melhor seria eleição? Eu posso até falar, é Preto Kaiser. Preto Kaiser. É o nome de campanha dele. A princípio ele está decidindo se ele vai para federal ou estadual, mas... Eu acho que é interessante, né? Ele decidir e acho que é mais interessante ele participar. Sim, eu também acho. Né? Eu acho que ele, até como deputado estadual, é muito importante agora, porque ele seria, por exemplo, na minha opinião, porque ajudaria muito no voto proporcional. Né? Nós temos aí grandes quadros aí que podem serem alçados para uma Assembleia Estadual, né?
graças a esse voto proporcional. E ele também vai ganhar experiência, sim, também né? Vai ajudar muito ali na região. Vai ter, por exemplo, com certeza a passagem ali de nossos candidatos ao Senado, que é o Marcel Van Hatten, por exemplo, né? Vai ajudá-lo e é da região mais ou menos próxima ali, né? Não, na verdade o Marcel, o reduto eleitoral dele é muito forte. Não é bom princípio. Ele é de Dois Irmãos, acho que. Dois Irmãos, é isso? Se não me engano é Dois Irmãos. E Novo Hamburgo é um reduto eleitoral dele, eu acho que a cidade que ele mais teve votos foi Novo Hamburgo. Foi Novo Hamburgo? Proporcionalmente falando, assim, no caso. Então, pessoal de Novo Hamburgo, vocês que estão vendo esse nosso podcast, né? Vamos ajudar o Lucas, vamos participar, de repente curtindo esse nosso canal, encaminhando para alguém, né? Quando vê o Lucas na rua, falar com ele, pedir informações. Quem quiser ser voluntário ou participar agora, já a partir de agora, para Diretório Municipal de Novo Hamburgo. Para quem tiver interesse lá, pessoal de Novo Hamburgo, pode entrar no nosso Instagram do Novo de Novo Hamburgo, é Novo Hamburgo. Entra lá, manda uma mensagem no direct. Mas vamos lá, arroba Novo Hamburgo 30. Arroba Novo Hamburgo 30. Entra lá, manda mensagem no direct, que provavelmente alguém vai te responder ali, os responsáveis pelas redes sociais. De repente vai saber já de um próximo evento. Vai saber, exatamente. Normalmente, quando tem algum evento, a gente divulga nas redes sociais do Novo, ali de Novo Hamburgo. Então, se não quiser mandar mensagem para não ter esse contato pessoal, vai estar ali o evento, aparece lá. E, gente, aparece no evento. Mas eu vou sozinho. Vai sozinho, não tem problema. Eu lembro quando eu cheguei nos primeiros eventos. Primeiro foi com o Fábio Osterman, quando ele foi candidato a prefeito aqui, né? Depois eu participei do LIS, depois foi chegando Novo. Hoje eu tenho um grande amigo meu, o Leonardo, né? Que é um filiado do Novo apenas, mas um grande amigo meu já de 3 ou 4 anos. E a gente estava ali no balcão batendo papo, cara, ficamos amigos, cara. Os nossos filhos ficaram amigos, eu fui na casa dele em Brasília, depois lá ele vem aqui em Porto Alegre ver o filho dele que é daqui, né? Então, assim, você encontra pessoas com o mesmo pensamento que o seu. Você se identifica, é legal esse participar de um grupo assim, né? Não, é interessantíssimo. Também conheci pessoas novas ali que eu não conhecia quando comecei a participar. Gente que pensa parecido contigo, gente de tudo que é idade. Exato. Isso que é o legal, então tu consegue ter uma diversidade muito boa ali. Pessoas assim de várias áreas diferentes, você tem desde professores a empresários, a profissionais liberais, você faz um network muito bacana também, né? Eu acho muito legal. Cara, obrigado por ter aparecido aqui conosco, trazido um pouco dessa experiência lá de Novo Hamburgo aqui para o nosso diretório de Porto Alegre, que vai estar sempre de portas abertas aí para poder auxiliar. E aprender com vocês também. Sim. Aprender bastante, porque... E quando abrir o seu bar, eu quero ir lá. Vamos lá tomar um chopp. Tá bom? Obrigado. Lucas, então qual o recado final que você teria para deixar aí pro pessoal de Novo Hamburgo se identificar e participar do nosso diretório na sua cidade? Como eu disse, o Novo é talvez o único partido que ele está tentando diminuir do que a gente falou sobre esse episódio, as leis do Brasil. A gente já tem muita lei, a gente não precisa de tanta lei. O Novo está aí para isso, para desburocratizar, facilitar a vida das pessoas e tentar fazer o Brasil ser um país um pouco mais livre e melhor e, consequentemente, mais rico. Vem pro Novo! Podcast!